E nós voltamos com mais informações sobre o pacote anticorrupção, que agora será votado na próxima terça-feira, no plenário da Câmara. E quem conversa ao vivo aqui no estúdio com a gente sobre esse assunto é o advogado Alberto Rolo. Doutor, muito boa tarde. Obrigada pela sua participação aqui no Link Record News. Eu que agradeço. É sempre um prazer participar ao vivo aqui do programa. Bom, esse pacote anticorrupção, ele está gerando muita polêmica, até por causa disso. A votação que estava prevista para hoje foi adiada para a próxima terça-feira. Por quê? Porque os deputados se reuniram durante a madrugada e eles querem aprovar uma emenda anistiando o Caixa 2. O Caixa 2, então, no texto original, ele passaria a virar crime. Hoje em dia, como que é isso? E tem alguma diferença se aprovar essa emenda anistiando o Caixa 2? Então, quem cometeu isso no passado, esse tipo de corrupção, digamos assim, estaria livre? Não é bem por aí. Primeira coisa que a gente precisa destacar é que o fato da gente estar aqui falando sobre isso e o fato da sociedade estar mobilizada e assistindo, prestando atenção naquilo que está acontecendo na Câmara agora, já é um passo saudável. Quer dizer, a gente há alguns anos atrás, ninguém estava preocupado em saber o que a Câmara estava decidindo agora. Então, isso já mostra um avanço. A sociedade está atenta, a sociedade está preocupada. Então, o que foi discutido agora, às 2h e tanto, se teve sessão, se não teve sessão. Então, isso mostra que a sociedade está atenta. E a sociedade estando atenta, tem que prestar atenção, por exemplo, e isso a gente tem que fazer uma distinção, e é bom que a gente está tentando fazer essa distinção aí para o telespectador. Hoje não existe o crime chamado Caixa 2, não existe. Então, quando a gente fala, você é a favor ou contra anistiar o Caixa 2? Essa pergunta não tem uma resposta, porque como o crime não existe, então eu não posso ser contra ou a favor anistiar uma coisa que não existe. Então, a sociedade está preocupada, os cidadãos estão preocupados com as consequências da eventual aprovação, inclusive tem um texto circulando na internet, consequências para atingir aquilo que já foi feito no passado na Operação Lava Jato, por exemplo. Nada a ver. Hoje, este tipo de ato que foi praticado tem sido perseguido pelo Ministério Público e condenado pelo Judiciário como fraude, como corrupção ativa ou passiva, como lavagem de dinheiro, como sonegação fiscal, quer dizer, de repente o dinheiro aparece, a gente não sabe de onde vem, se o dinheiro pagou imposto ou não. Então, tem uma série de outros crimes, 4, 5, 6 que eu mencionei agora, que são usados para punir essas pessoas e foram usados na Operação Lava Jato, foram usados no Mensalão e continuam existindo. Então, a aprovação desse texto que está sendo discutido e está gerando polêmica, é verdade, não vai atingir nada isso que aconteceu no passado. Mudança vai ser, daqui para frente, se esses atos forem verificados de novo, constatados novamente, aí a gente não vai chamar mais de lavagem de dinheiro ou de corrupção passiva, vai chamar crime do Caixa 2. Mas é daqui para frente, daqui para trás, aquilo que aconteceu continua sendo punido com base na lei que existe hoje, vigente hoje. Então, só para ficar bem claro, o que hoje está sendo investigado como Caixa 2, que é colocado como outro tipo de crime, como corrupção ativa, passiva, como você falou, vai continuar sendo investigado. Isso não vai libertar ou isentar o deputado, o parlamentar dessa investigação. Inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse em entrevista, não existe o crime de Caixa 2, não existia, pelo menos até a formulação desse texto. Agora, por que eles estão nessa correria, nessa pressa toda para votar essa emenda? Eu não sei se é um desconhecimento, a gente tem que lembrar, são 513 deputados de diversas origens, então, de repente, eles não têm um conhecimento técnico suficiente para entender isso, porque, na verdade, não tem nenhum significado prático. Talvez, aí precisa ver o texto, porque esse texto também, ontem era de um jeito, hoje é de outro jeito. Então, talvez precise olhar o texto para saber se, de repente, a ideia é acrescentar ou tornar as penas, as sanções mais pesadas. Então, aí eles não querem que essas sanções sejam tão pesadas. Então, de repente, lavagem de dinheiro, de repente, corrupção passiva, as penas são menores. Agora, na hora que entrar o Caixa 2, as penas vão ser maiores. Então, talvez, aí eu entendo, um movimento de alguns deputados, né, contra esta aprovação, ou a favor da aprovação da chamada anistia, porque aí as penas seriam maiores ou estariam aumentadas. Então, vamos ficar do jeito que está, que não está tão ruim assim. Alguma coisa nesse sentido, mas não muda em nada aquilo que já foi feito até agora e daqui para frente só pode mudar, em vez de eu ser processado por corrupção passiva ou por lavagem de dinheiro, você é processado por Caixa 2. Só muda isso. Doutor, mas as pessoas que acompanham, que estão acompanhando esse debate na Câmara,
Eles olham e pensam assim, é muita falta de vergonha na cara, né? É o que as pessoas, a maioria pensa, exatamente por causa disso. Talvez por uma ignorância jurídica, digamos assim, né? Não saber que os crimes que foram cometidos vão ser punidos e julgados, os deputados, parlamentares, né, vão ser julgados por isso. Então, tem aí um esclarecimento muito importante, né, que o senhor está fazendo a respeito disso, né? Que não muda basicamente o que já foi feito, de crime, né? O texto que eu vi hoje, né, porque ontem era um, antes de ontem era outro, então, o texto que eu vi hoje tem inclusive problema de redação, porque fala não existe crime civil, ou não existe consequência criminal na esfera civil, quer dizer, isso, sob o ponto de vista administrativo, sob o ponto de vista jurídico, não existe isso. Eu não tenho o texto aqui, mas... Então, tem diferença? Não, civil, crime é crime. Penal. Qual a diferença? É crime, exatamente. Ilícito, sim. Você agir contra a lei, você comete um ilícito civil, um ilícito penal, um ilícito eleitoral. Agora, crime não. Crime é crime. Não existe crime civil, é crime, entendeu? Ou crime eleitoral, dependendo da circunstância. Mas não dá para você dizer, a partir da promulgação da lei, que o texto é esse, a partir da publicação da lei, não haverá crime civil, administrativo, eleitoral por receber dinheiro não contabilizado, dinheiro contabilizado, quer dizer... É até uma redação pobre, uma redação infeliz, inclusive. Não tem outra palavra, desculpa. Doutor Rola, agora falando da questão do Caixa 2, se for proibido, de fato, a tipificação do Caixa 2, o que muda a partir daí? Então, a partir de agora, outros crimes que eram usados para punir esse tipo de conduta, quer dizer, Caixa 2 o que é? Você receber dinheiro de origem ilícita e dinheiro que não está declarado, e especificamente Caixa 2, a gente está falando da corrupção eleitoral, não estamos falando de outras áreas. Mas, então, Caixa 2 na eleição é você usar dinheiro para sua campanha que não está contabilizado, que não tem origem e que você não declarou para a Justiça Eleitoral. Hoje, isso já é punido como esses crimes conexos que a gente está falando. Então, o que vai mudar? A partir de agora, a gente não vai chamar mais de fraude eleitoral, de corrupção eleitoral, a gente vai chamar de crime de Caixa 2. Muda isso. Agora, a partir da aprovação, aí passa a existir um crime chamado Caixa 2, que hoje não existe. Se a gente sair da esfera eleitoral, a gente fala em Caixa 2 na área tributária, na área empresarial, empresas que não declaram os seus rendimentos estão praticando Caixa 2 e ninguém diz que a empresa não vai ser punida, só que não existe o crime Caixa 2, é sonegação fiscal, sonegação de receita, esse tipo de coisa, só isso que muda. Bem, de qualquer forma, coincidência ou não, tudo isso acontece, toda essa correria lá na Câmara dos Deputados acontece justamente no dia em que se fecha um acordo de delação premiada com vários executivos da Odebrecht e espera-se aí que pelo menos 100 políticos sejam citados, né? Acho que tem muita gente com medo por lá. Pois é, houve um deputado, inclusive, que se manifestou essa semana dizendo, olha, para estar aqui participando, para ser deputado tem que ter fibra, tem que ser corajoso, porque também está tendo patrulhamento. Isso, de repente, é um outro assunto que a gente pode trabalhar em uma outra oportunidade. Mas eu também não vejo com bons olhos patrulhamento de membros do Ministério Público irem lá na Câmara para cheirar o cangote dos deputados para saber o que eles vão votar. Não, membro do Ministério Público tem que trabalhar no processo, o juiz tem que trabalhar no processo, o deputado tem que trabalhar na Câmara. Cada um fazendo o que quiser. E quem fez errado depois paga as contas da forma da lei, né? Exatamente. Doutor Alberto Rola, especialista em direito eleitoral, conversando aqui com a gente, explicando então sobre essa polêmica do projeto anticorrupção. Deputados que querem aprovar uma emenda que anistia o Caixa 2 de anos anteriores. Obrigada pela sua participação, até uma próxima oportunidade, doutor. Eu que agradeço, estou sempre à disposição daqui dos telespectadores. Obrigada, doutor. Boa tarde. Boa tarde.